Informe semanal Benjamin Fulford, dia 12 de abril de 2021. Motins, desencarnes, terror nuclear e caos enquanto o sistema político ocidental implode. Em primeiro lugar, quero que todos saibam que estamos juntos no alvo, pois nosso sistema eletrônico sofreu um ataque massivo enquanto este relatório estava sendo preparado. No entanto, foram tomadas contramedidas e aqui estão as informações mais recentes que não devem estar disponíveis para você em tempo hábil. Uma série de desencarnes de alto nível, uma tentativa de usar armas nucleares na Ucrânia, distúrbios civis e outros caos. Tudo mostra que o atual sistema político ocidental está implodindo. O principal problema é um grupo de fanáticos messiânicos que acreditam que devem cumprir as profecias do tempo do fim escritas em livros antigos. Vamos começar com os fanáticos do tempo do fim tentando iniciar o Armagedon na Ucrânia. Depois de transmitirmos uma mensagem do FSB russo na semana passada de que um C-17 dos Estados Unidos com armas nucleares havia chegado à Ucrânia, recebemos a seguinte mensagem da NSA: graças às suas dicas, foram localizadas 3 bombas atômicas que estão a caminho do sudeste da Ucrânia para serem detonadas remotamente. Em cerca de 2 semanas. Espero que a Rússia as desligue. E as 4 armas que estão a caminho para o sudoeste da Rússia serão desviadas da Rússia. E esperamos que as 4 bombas atômicas que estão a caminho de DC, Nova York, Moscou e talvez Londres em junho também vão para as profundezas de Langley leste e oeste são desviadas. Só podemos esperar. As bombas interceptadas foram claramente destinadas a serem detonadas na Ucrânia e culpar a Rússia, como podemos ver na campanha de propaganda que está em andamento. Por exemplo, o site de desinformação marinha dos Estados Unidos relata o seguinte para Sorosha Faal-Gene: o presidente Putin autoriza o uso dos mísseis balísticos Iskander, com armas nucleares, atualmente estacionados perto da fronteira com a Ucrânia. Depois, há relatos de morteiros nucleares russos e assim por diante. Claro, a grande mídia corporativa também está batendo os tambores de guerra. Também temos os israelenses e seus parceiros iranianos que estão fazendo seu teatro kabuki. O Irã está prestes a obter armas nucleares. O mais recente é um alegado ataque israelense a uma instalação nuclear iraniana, seguido pela promessa iraniana de vingança. Como de costume, eles estão apenas tentando fazer com que GOG e o G7 lute contra a Magog e a Organização de Cooperação de Xangai, para iniciar o Armagedon. Esses fanáticos simplesmente não desistem. É por isso que os gnósticos Illuminati emitiram o seguinte aviso: se os fanáticos messiânicos tentarem o terror nuclear novamente, isso resultará na aniquilação de Jerusalém. Ok, agora vamos falar sobre o anúncio da morte do príncipe, os desencarnes envolvidos e sua conexão com as tentativas de terrorismo nuclear. O verdadeiro príncipe desencarnou há 2 anos quando a atual pandemia estava estourando, de acordo com nossas fontes da CIA e do Mossad. Lembre-se de sua frase infame de 1988. Se eu renascer, gostaria de voltar como um vírus mortal para ajudar a resolver a superpopulação. Talvez seus amigos da Cabala tenham feito toda essa farsa como uma espécie de homenagem a ele. O momento do anúncio de sua partida também pode estar ligado a uma batalha entre 2 facções da Cabal, o grupo Davos Grande Reset e o grupo do Armagedon. Os desencarnes do aliado socialista globalista do príncipe Charles, Richard Sutton, desencarne forçado, e do bilionário tcheco Peter Kellner, acidente de helicóptero, não são acidentais, segundo o site de desinformação Sorosha Faal. Nossas fontes do Mossad dizem que o grupo Grande Reset planeja acabar com a situação sanitária atual neste verão e anunciar o desencarne da rainha neste outono. Isso seria seguido por um novo líder do Comitê dos 300, Príncipe William Charles Harry, e um grande reinício que o acompanhava. O grupo do Armagedon está aparentemente desesperado para evitar que isso aconteça porque eles ainda acreditam que a Terceira Guerra Mundial e o desencarne de 90% da humanidade são necessárias para produzir seu Messias. Também há muita confusão em torno da vigariodemia em curso. Isso se mostra na forma de informações cada vez mais conflitantes sobre o ser microscópico e as picadinhas. Pessoas que receberam as picadinhas adquiriram esse mesmo ser. Elas causam coágulos sanguíneos, enfermidade da vaca louca, desencarne, etc. É quase como se estivéssemos testemunhando uma campanha para despertar sonâmbulos. Talvez a razão mais crível para essa situação biológica questionável e a campanha de picadinhas que acompanha esteja contida no seguinte artigo de março de 2020.
Fala de um sensor injetável que contém uma molécula especialmente desenvolvida que envia um sinal fluorescente para o exterior do corpo e um componente eletrônico que é preso à derme. A parte eletrônica lê o sinal de fluorescência e o envia para uma rede. Lembre-se de que esses fanáticos do tempo do fim acreditam que, para produzir o Messias, todos devem receber a marca da besta. Talvez seja por isso que o novo Papa Avatar lançou recentemente este apelo. Repito meu apelo aos funcionários do governo, empresas e organizações internacionais para trabalharem juntos para disponibilizar as picadinhas a todos. Ele vinculou isso ao apelo à propriedade comunal, que está ligada aos valores sociais das pessoas. Se essa não é a marca da besta, então não sei o que é. Também está claro que a fanática liderança ocidental está em pânico porque toda a farsa biológica atual está se desintegrando e a campanha de picadinhas em massa não está acontecendo na escala necessária para o despovoamento. Há sinais crescentes de que a campanha está sendo encerrada. No Reino Unido, por exemplo, eles dizem que atingiram o limite da imunidade do rebanho em 12 de abril. As pesquisas de opinião também mostram que a campanha do medo da situação atual está falhando à medida que o público começa a perceber a realidade de que não há mais pessoas desencarnando do que antes do início da mesma. Há também evidências crescentes de que essa campanha começou com um ataque eletromagnético 4+1G massivo que realmente ceifou muitas pessoas antes que essas mesmas redes fossem desmanteladas. Na semana passada, por exemplo, túmulos em Wuhan, China foram invadidos por pranteadores, confirmando que centenas de milhares, se não milhões, de pessoas partiram para outro mundo quando eles incendiaram simultaneamente 10.000 torres 4+1G em toda a cidade no final de 2019. O puro horror de ser exposto como um criminoso de guerra transforma a cabala da máfia Khazar em ratos acuados e perigosos. Isso inclui os funcionários do PCC que estão por trás do desastre de Wuhan. Muitos deles, incluindo Xi, já foram removidos. O atual Xi é irmão do anterior, dizem fontes da Sociedade Secreta Asiática. A facção Rockefeller por trás do falso avatar do governo americano de Joe Biden está particularmente apavorada porque seus crimes contra a humanidade são muito piores do que um único ataque a Wuhan. Você envenenou propositalmente a humanidade com substâncias químicas causadoras de câncer por mais de um século. A outra razão pela qual o subgrupo Armagedon da máfia Khazarian quer ceifar todos é porque seus crimes contra pequeninos também estão prestes a ser expostos. De acordo com uma importante fonte da CIA, Ghislaine Maxwell não está no centro de detenção metropolitana do Brooklyn, como dizem os MSM. Ela foi retirada do MDC há meses. Toda a conversa sobre sua fiança e as datas do tribunal são teatrais. Está sob a proteção do Serviço Secreto Militar. Maxwell deu a eles todos os seus documentos, fotos, vídeos, livros e arquivos. A inteligência militar tem informações suficientes para derrubar a cabala. Eles estão apenas esperando para fechar a armadilha. Parece que o desencarne relatado do príncipe está ligado a isso. Esperamos muito que os militares dos Estados Unidos agissem, mas espero que desta vez eles realmente o façam. A outra coisa que o grupo dessa família capetista está fazendo é tentar aumentar os preços do petróleo. Refinarias de petróleo e instalações relacionadas foram destruídas no mês passado na Síria, Arábia Saudita, México, Moçambique, Indonésia, Texas, etc. O corte do oleoduto Keystone e a guerra belicista na Ucrânia também se encaixam no roteiro desse grupo capetista. Fontes da Sociedade Secreta Asiática agora nos dizem que a verdadeira razão para o golpe em Myanmar, seguido pela recente agitação, é porque os Rockefellers estão tentando sabotar um grande oleoduto chinês projetado para contornar o gargalo do Estreito de Malaca. Esse grupo também recebeu muito dinheiro da China comunista prometendo-lhes o controle do Japão, da ASEAN, da Austrália e da Nova Zelândia, como informamos anteriormente. É por isso que os Estados Unidos conseguiram pagar o maior déficit comercial da história daquele país, 71,1 bilhões de dólares apenas no mês de fevereiro. Fontes da direita japonesa próximas ao imperador apontaram agora exatamente quem essa família do inferno está usando para cumprir sua promessa de entregar o Japão aos chineses comunistas, um suposto membro das famílias imperiais chamado Fusimonomi Hiroakio. Ele é um consultor da Mobileo, e é assim que essa família está jogando dinheiro para ele, dizem as fontes. Este é o grupo do relatório da semana passada com apelo por uma federação religiosa mundial verdadeira e religião mundial, o Vaticano. Em outras palavras, você pode apostar que o atual avatar do Papa, junto com o avatar Bidê,
o Avatar Ben Johnson, etc. Também serão todos para os Rockefellers e seus chefes no grupo Octagon na Suíça. Isso é pessoal para mim porque essas pessoas desencanaram meu webmaster e provavelmente também fizeram isso com a minha ex-namorada e filho. Você também está associado ao Dalai Lama. Seu principal ceifador, Nakai, saiu do esconderijo porque seu ex-chefe Anabusa Goro, da gangue Anabusa, faleceu há algumas semanas e ele espera sucedê-lo, dizem as fontes. Essas pessoas devem ser caçadas e destruídas o mais rápido possível. A propósito, fomos informados na semana passada das coordenadas exatas da sede do grupo Octagon. Quando você insere essas coordenadas no Google Earth, elas apontam diretamente para o centro do Lago de Genebra. Tirar essas pessoas do poder é a única maneira de salvar o Ocidente de se tornar uma colônia chinesa. Parece que a facção JP Morgan da máfia Kazarian chegou à mesma conclusão. Na semana passada, o CEO dessa instituição fez as seguintes observações: a América já passou por tempos difíceis antes. Desta vez poderia ser diferente. Os chineses veem uma América perdendo terreno em tecnologia, infraestrutura e educação, uma nação dilacerada e mutilada pela política, bem como pela desigualdade racial e de renda, e um país incapaz de coordenar as políticas governamentais, fiscal, monetária, industrial, regulatória, de forma coerente para atingir os objetivos nacionais. Infelizmente, tem havido muita verdade sobre isso recentemente. Seu pensamento de longo prazo e liderança competente e consistente ofuscaram os Estados Unidos em muitas áreas. Quase todas as instituições, governos, escolas, mídia e empresas perderam credibilidade aos olhos do público. Os americanos sabem que algo deu terrivelmente errado e eles culpam a liderança deste país. Precisamos de um plano Marshall nacional abrangente e plurianual e precisamos nos empenhar para um crescimento saudável. O orçamento e o planejamento adequados, em uma base plurianual, devem ser implementados em todos os níveis de governo. Correndo o risco de soar como um disco quebrado, uma nova instituição, ou seja, uma organização de planejamento do futuro, é o caminho para reparar o Ocidente e o planeta como um todo. Os fanáticos messiânicos tentam impedir que isso aconteça e devem ser removidos. Não há outra escolha. Uma nota final nesta semana: estamos vendo mais e mais relatos de OVNIs na mídia corporativa. Este sobre OVNIs em forma de pirâmide chamou minha atenção porque as pessoas acima mencionadas associadas ao Dalai Lama gostam de me mostrar fotos de tais OVNIs. Fonte BenjaminFulford.net website